Então, irmãos, vamos lá, a partir do capítulo 3 de Atos. A gente vai seguir de Atos 3 até ali no comecinho de Atos 5. Antes disso, antes de a gente começar a mergulhar no livro de Atos, eu sei que vocês estão abrindo no livro de Atos já, mas abram antes no livro de Mateus, para mim, por favor. Eu queria que a gente lesse esses capítulos de Atos, tendo em vista o texto de Mateus. Então, Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Todos abriram? A partir do versículo 13 diz assim, ó: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aí no versículo 21, ele começa... Esse foi o ápice, né? Um dos ápices do livro. E aí começa Jesus a revelar que ele vai precisar sofrer, vai precisar morrer. Versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, com a leitura desse texto, eu quero que a gente tenha em mente algumas coisas. Primeiro, que a igreja de Deus é o Senhor Jesus quem edifica. Segundo, que a igreja de Deus será edificada e crescerá, e as portas do inferno não resistirão. E terceiro, que logo após, Pedro dá essa declaração maravilhosa na qual a igreja está fundada, Satanás começa o seu ataque à igreja, ou melhor, começa a sua resistência. E Jesus diz: arreda, Satanás. Jesus não permite que Satanás entre no seu caminho, atrapalhe o seu ministério. E eu digo isso, irmãos, porque nós estamos passando momentos difíceis. A igreja está passando um momento difícil no nosso país. O nosso país, como um todo, está passando um momento difícil, mas a igreja agora parece que virou um dos focos. Está todo mundo falando dos evangélicos, todo mundo falando das igrejas. E eu quero que os irmãos tenham em mente que, mesmo com tanta injustiça, tanta corrupção, seja quem estiver no governo do nosso país, as trevas tentarão resistir à igreja, o crescimento da igreja. Seja o que estiver na nossa frente, mesmo que pareça que agora, não, a igreja agora tem que tomar uma posição defensiva, né? A igreja agora tem que se segurar. Meus irmãos, quem está resistindo são sempre as trevas. Mas as trevas não prevalecerão. Nós sempre teremos obstáculos diante da nossa fé. E aqui eu não estou falando de casos concretos. Cada um aplica aí na sua mente conforme melhor entender o nosso contexto atual. Certo? Não estou aqui tentando escolher lados. Mas o que estou dizendo é que como é que a igreja tem que reagir diante dos obstáculos que nós temos enfrentado nesses dias? Como é que a igreja faz para agir de forma fiel,
para continuar avançando, quando parece que os obstáculos que resistem ao avanço da igreja são obstáculos que parecem insuperáveis. Algumas pessoas têm dito que a igreja agora nunca vai recuperar o seu crédito diante do povo, que irmãos estão envergonhando o evangelho, ou coisas do tipo, como se a igreja agora acabou o avanço, acabou, agora a gente só tem que, de novo, aquela resistência, ficar quietinho. Mas o que a gente tem que fazer, né? Eu espero que a gente aprenda aqui com Atos. Vamos voltar para Atos agora, capítulo 3. Meus irmãos, os apóstolos sempre estiveram em contexto com governos, eu arrisco a dizer, bem piores que os nossos. Não só o governo de Roma, não só o império, mas os próprios os governantes ali religiosos da região onde eles se encontravam, eles se colocam contra o avanço do evangelho de forma muito mais veemente até do que a gente tem experimentado aqui no nosso país. Então, a gente leu no começo do culto que, após Atos 2, a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo capacita os apóstolos, enche os apóstolos para que eles preguem o evangelho para toda a região e até os confins da terra. E aí os apóstolos começam a pregar. Pedro, como figura de liderança, aparece aqui, e ele prega e 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas se convertem. Meus irmãos, olha o que Jesus falou. Jesus falou que a igreja vai avançar. E aí o Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. Parece que realmente a igreja, no poder do Espírito Santo, pode muita coisa. E aí, no capítulo 3, Pedro e João estão indo orar no templo. E aí, no versículo 4, eles encontram um coxo, né? Atos 3, versículo 4, diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. O coxo tinha pedido esmola para eles, né? E ele disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, Pedro usa essa oportunidade, prega o nome de Jesus Cristo. Esse homem, ele é curado. O povo fica admirado dessa cura, mas logo, meus irmãos, vem a resistência. Olha para o capítulo 4 agora. Então, logo que o povo estava impressionado, o evangelho estava crescendo, as pessoas ouvindo o nome de Jesus, capítulo 4, versículo 1, oposição começa a surgir, obstáculos começam a surgir. Falavam eles ainda ao povo, os apóstolos, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, meus irmãos, você veja as autoridades aqui se levantando contra a pregação do evangelho, desde o começo. E os apóstolos não se intimidam a isso, continuam a pregar a palavra. E no versículo 4, a gente vê que mesmo apesar do incômodo, ali da inveja, dos ciúmes das autoridades, a gente vê que muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, mesmo com a oposição, as pessoas ouviram a palavra de Deus, e agora foi de quase 3.000 para 5.000 pessoas. A primeira igreja com 5.000 irmãos. A nossa membresia aqui está chegando a 100 e alguma coisa, né? Meus irmãos, os desafios aqui para eles, de unidade, de cuidar uns dos outros, era um desafio complicado. Imagina como é que... Porque quando a gente encontra essas igrejas de 1.000 pessoas, você chega na igreja e você nem tenta, né? Assim, conhecer a igreja inteira. Imagina uma igreja de 5.000 irmãos. Bem, mesmo assim, o texto continua. As autoridades colocam Pedro e João, que estavam pregando diante deles, e aí eles perguntam para eles como se estivessem fazendo uma coisa errada, né? Como se estivessem cometendo um crime, alguma coisa do tipo. E aí eles perguntam, versículo 7, 4, versículo 7, com que poder
ou em nome de quem fizestes isso? Aí, irmãos, olha, atenção no versículo 8. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então as autoridades resistem, mas muita gente tem apontado que o nome do livro Atos dos Apóstolos é um tanto... não foi tão oportuno quando deram esse nome, né? Atos dos Apóstolos. E eu tendo a concordar com eles, porque tira a atenção dos leitores. Os leitores ficam olhando para Pedro, para João, para os Atos dos Apóstolos. Mas, meus irmãos, o protagonista desse livro é o Espírito Santo. Então, muita gente fala, não, devia chamar Atos do Espírito Santo esse livro. Mas, como você pode ver, o tempo todo, Lucas deixa claro que é cheio do Espírito Santo que Pedro, o apóstolo que havia negado a Jesus, e como na última escola bíblica a gente viu todo o processo de restauração de Pedro, né? De como Jesus teve essa preocupação de restaurar Pedro para liderar a sua igreja posteriormente. Esse homem estava fazendo grandes coisas, mas por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E a igreja estava cheia do Espírito Santo. E por que a igreja de antes, quase 3.000 membros, conseguia viver como se não tivesse ninguém em necessidade, cuidando uns dos outros? Eles viviam, durante a semana mesmo, estavam na casa uns dos outros. Como é que a igreja conseguia ter uma vida tão correta, uma vida tão amorosa? Meus irmãos, esses são os atos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus capacitava a igreja. E as autoridades, mesmo diante das palavras de Pedro, Pedro novamente usa toda a oportunidade para pregar, né? Eles trazem Pedro e o que é isso? Vocês estão pregando? Aí Pedro vai lá e prega para eles, né? E as autoridades, elas continuam resistindo. Olha aí para o versículo 18. Não, só continuando. Espera aí que eu coloquei errado o texto aqui, vou abrir aqui. Então, aí para o versículo 4, versículo 18. Eles dizem, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, meus irmãos, os apóstolos pregavam o Evangelho. E aqui os apóstolos nos ensinam qual que é o princípio bíblico de conduta em relação às nossas autoridades. Paulo continua em Romanos, esse não é o único texto que explica sobre essa questão. Agora, Pedro diz claramente que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, existe precedente na Escritura para desobediência civil. Existe, no caso das autoridades, nos ordenarem a fazer algo contrário às Escrituras. Se alguém disser para você não pregar, você prega. Se alguém disser para não confessar o nome de Jesus, você confessa. Nós não precisamos obedecer às autoridades naquilo que vai contra o nosso Senhor. Agora, em todas as outras coisas, meus irmãos, a orientação bíblica é que sigamos as orientações e as leis das nossas autoridades. É o que diz lá Romanos. Paulo fala que honremos nossas autoridades, de que obedeçamos nossas autoridades. E aqui eles enfrentam essa oposição de perseguição mesmo, né? São açoitados, são perseguidos por isso. E aí,
que a igreja faz diante das suas autoridades? Veja que as autoridades religiosas daquela época eram muito imperfeitas. E veja que em Roma, os imperadores fizeram grandes atrocidades. Mesmo assim, os apóstolos nos orientam a obedecê-los. Nesse contexto que eles dão essas orientações bíblicas. E nesse contexto que eles obedecem às autoridades na medida em que eles podem obedecer a Deus também. E aí, eles vão para a igreja, voltam para a igreja, 5.000 irmãos, certo? Vão para os irmãos, 5.000. E eles se reúnem lá para procurar o que fazer, né? Nós temos tido essa oposição. E agora, Atos 4, versículo 24. O que a igreja faz diante dessa oposição e desses obstáculos que nós estamos tendo, que eles estavam tendo? Atos 4, 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, porque disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai. E aí ele vai citar um texto do Antigo Testamento, mas antes de ler esse texto, atenção só para eles se reúnem para orar ao Senhor. Senhor, o Senhor é grande, eles louvam a Deus em oração. Essa é a primeira coisa. Eles louvam ao Senhor em oração. E aí ele continua citando a passagem do Antigo Testamento. Nosso pai Davi disse: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Até aí. Então, irmãos, olha o que eles percebem. Jesus foi perseguido. Jesus recebeu oposição, e não simplesmente oposição do povo. Não é só que o povo da época não gostava de Jesus. Os reis se levantaram contra Jesus, as nações se levantaram contra Jesus. E Jesus foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e venceu. E o ponto aqui olha o que Jesus passou. E os apóstolos: Senhor, olha para as nossas ameaças, olha para o que nós estamos passando, e nos dá coragem, nos dá intrepidez para pregar a palavra. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer diante de tantos obstáculos? E aí talvez você veja alguns obstáculos, outras pessoas vejam outros obstáculos. Mas o fato é, irmãos, nós precisamos orar ao Espírito que nos dê toda a coragem para pregar a palavra, o Evangelho de Deus, com toda intrepidez. Nós precisamos pregar a ressurreição de Cristo. E isso, meus irmãos, causa impacto. E vai causar impacto. Que a gente pregue a palavra com todas as nossas forças. E se você está preocupado com o nosso país, o que você deve fazer? Você deve pregar a palavra com todas as suas forças. Peça força, peça coragem ao Espírito Santo para fazer isso. Mas, meus irmãos, essa é a conduta dos apóstolos. É isso que eles fizeram. E aí, olha a resposta de Deus no versículo seguinte, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Só os apóstolos não. 5.000 pessoas naquela cidade, pregando, desobedecendo às autoridades, mas pregando o Senhor Jesus, pregando a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Irmãos, qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, vocês podem levantar as suas mãos e fazer perguntas, tá bom? Não tem problema.
Mas vamos continuando o texto enquanto isso. E aí chegou justamente a parte que eu quero dar. A gente fez um mais panorâmico até aqui. Eu quero dar uma aprofundada aí a partir do versículo 32. Olha só, estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu novamente, encheu esse povo. E olha o resultado, além da pregação do Evangelho, olha o resultado nesse povo. Versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Irmãos, olha o outro efeito de sermos cheios do Espírito Santo. Olha o outro ato do Espírito Santo aqui nesse povo. Da multidão dos que creram, era um o coração e uma a alma. O coração, sempre que é falado nas Escrituras, o coração ele expressa o nosso ser, ele é o centro do ser humano nas Escrituras. E aqui, quando ele fala coração e alma, ele muito provavelmente só está usando um método hebraico de falar, que é falar duas coisas em paralelismo, uma depois da outra, né? Então, encher o nosso coração e a nossa alma. Servir a Deus de coração, de toda a alma. E aí você vai falando quase sinônimos, mas palavras que se complementam aí, vai crescendo a mensagem, mas eles são quase sinônimos, né? Então, o Espírito Santo uniu a igreja, essas 5.000 pessoas, e os tornou apenas um. É isso que acontece, meus irmãos, porque o Espírito Santo uniu essas pessoas a Jesus Cristo. E a gente, há pouco tempo atrás, nós lemos juntos o Efésios. Abram lá, Efésios, capítulo 5. Capítulo 4, perdão. Em Efésios capítulo 4, é um dos mais clássicos textos a respeito da unidade da igreja. Paulo exorta a igreja dos Efésios para que eles andem de modo digno da vocação a que foram chamados. E aí, a partir do versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eles tinham que preservar a unidade, porque quem faz a unidade é o Espírito. Eles não tinham que produzir a sua unidade. Então, aqui novamente, em Atos, Lucas está nos mostrando, e provavelmente Atos foi escrito depois das cartas, Lucas estava mostrando para esse povo um exemplo de unidade do Espírito. Era um o coração, o ser deles estava unificado. E, meus irmãos, é um grande mistério a forma como nós somos um, porque é um negócio que é, inclusive, mais do que representativo, é uma coisa espiritual, misteriosa. O Espírito nos une a Jesus Cristo, e em Jesus Cristo nós somos um. E aí, a igreja de Deus, ela é um só coração, um só alma, mas nós temos que ser. É o que a gente fala dos indicativos e dos imperativos, que você o tempo todo vê nas Escrituras. Então, vocês são santos, portanto, sejam santos. Então, voltando lá para o texto de Atos, a multidão, ela não só era um, porque o Espírito o fez essa multidão ser um, mas a multidão agora, ela estava praticando a sua unidade. Então, diante dos obstáculos do seu tempo, essa multidão de crentes se juntou, orou ao Senhor, pregava a palavra com intrepidez e agora ela praticava a sua unidade com muita dedicação, meus irmãos. Era um coração, uma alma. Eles pensavam juntos, tinham as mesmas convicções, tudo baseado no Evangelho de Deus. E aí, olha a outra consequência, no próprio versículo 32, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Comunismo, né? Será que é comunismo isso aqui? Meu irmão, claro que não. Claro que não. Veja que a palavra de Deus, as pessoas, sempre quando você fala alguma coisa que elas identificam com uma certa ideologia,
elas pegam o que você falou e jogam na caixinha da ideologia, né? Gente, a palavra de Deus é muito maior do que isso. Muito maior do que essas ideologias, muito maior do que os pensamentos dos homens. Então, o que a palavra está dizendo aqui é completamente original em relação a esse tipo de ideologia que só veio séculos depois. Algumas pessoas não conseguem acreditar nisso aqui. E eu não estou brincando. O pessoal lê isso aqui e eles não acreditam. Inclusive, existem teólogos liberais, né? Teólogos que não são fiéis às Escrituras, que chegaram e falam, não, isso aqui é porque Lucas está fazendo um idealismo. Lucas está dizendo que ele pegou um ideal helênico, né, o ideal da cultura grega lá, de unidade, e está aplicando esse ideal na comunidade para dizer que a comunidade era perfeita. Mas, na verdade, não é que isso aqui aconteceu mesmo. Ele está trabalhando no campo das ideias. Que incredulidade no poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo fez isso, irmãos. E o Espírito Santo pode fazer isso hoje em dia também. E nós cremos que se orarmos, nos colocarmos diante de Deus, se lermos a palavra e nos dedicarmos da forma como esses cristãos estavam dedicados, o Espírito Santo vai fazer isso na nossa igreja. Se o Espírito Santo fez isso com 5.000 pessoas, quanto mais com 100 e pouco aqui da Igreja do Cruzeiro, ele pode fazer. E aqui não significa que as pessoas venderam tudo o que tinham e não tinham mais nada. Na verdade, é que eles não consideravam, e, irmão, você também não pode considerar o que você tem como exclusivamente seu. Isso é uma coisa que é um princípio que tem que ser aplicado nos nossos tempos. Tudo que é seu é de quem primeiro? Pertence ao Senhor. Em primeiro lugar. Agora, você, e isso é uma coisa que eu tenho refletido, quem você é? Você pertence a Deus. E aí, depois de pertencer a Deus, você pertence aos seus irmãos. E aí depois vem você, sabe? Muito depois. Então, se você, seu corpo, quem você é, pertence aos seus irmãos, porque você é um com eles, quanto mais o que você tem, os seus recursos, as suas finanças. Isso aí não é seu e nem deve ser considerado como exclusivamente seu. O que não significa que você tem que vender todas as suas propriedades e nós temos que abolir a propriedade privada da sociedade. Isso aí é um salto que as pessoas dão, não é isso que esse texto está dizendo. Está dizendo, não considerem o que vocês têm como exclusivamente seu. Tenha a noção além daquilo que é civil, daquilo que é legal. Olhe além disso, veja o espiritual. É nosso, é de Deus. E quando nós temos um irmão aqui com necessidade, esse irmão deve ter sua necessidade suprida pela igreja. Nós precisamos ter esse papel. Lá em 1 Timóteo, quando Paulo está falando das viúvas que estão em necessidade, ele coloca justamente uma ordem de socorro social. Primeiro, elas tinham que ser socorridas por suas famílias. Então, Paulo, se você está passando necessidade, vá até sua família, seu pai, sua mãe, ou então seus filhos, seus irmãos. Eles têm que te ajudar, isso é dever nosso. Nós não podemos nos negar a ajudar membros da nossa família. Mas logo em seguida, se o membro não tem família, ou a família se nega a ajudá-lo, a família não é crente, a família não pode ser disciplinada pela igreja porque está sendo egoísta, alguma coisa do tipo, aí sim, meus irmãos, entra a igreja. E a igreja tem que ajudar os irmãos em necessidade. Nós não podemos negligenciar essa responsabilidade hoje em dia. O princípio de Atos tem que ser aplicado aqui. Veja que a aplicação do princípio lá em Atos era uma aplicação diferente, porque lá tínhamos muito mais necessidade social do que nós temos aqui no nosso contexto, nesse momento, na nossa igreja. Agora, o princípio ainda existe, ele deve ser aplicado assim que nós encontrarmos uma situação de necessidade para socorrermos os nossos irmãos. E aí, continuando no versículo 33. Além de considerar tudo o que eles tinham como comum, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Veja que Lucas, embora o foco aqui nos próximos 2 versículos vai voltar para os bens, Lucas ele não fica só na questão social. Ele fala da questão social e imediatamente ele volta, lembra o leitor, olha só, eles pregavam o evangelho, eles pregavam a ressurreição de Cristo. E olha como é que
a ressurreição do Senhor tem aqui é como se resumisse todo o Evangelho, né? E é interessante ver o protagonismo da ressurreição de Cristo na pregação dos apóstolos, porque às vezes nossa pregação, principalmente crentes ocidentais, né, por causa da nossa tradição, a gente parece que foca muito na cruz e fica na cruz. E às vezes você vê pessoas pregando da cruz, Jesus morreu e tal, pelos nossos pecados. E, meu irmão, que sempre esteja ligado à ressurreição. Não para aí, não, sabe? Jesus morreu, Jesus sofreu por nós, mas Jesus foi exaltado, Ele é Deus, Ele está vivo, né? Nós pregamos a ressurreição de Cristo. Isso precisa ter um protagonismo no nosso testemunho diante dos homens. E aí também, eu nunca vi alguém no trabalho, quando você está trabalhando lá, está, digamos, dando testemunho do Evangelho, a partir do que você está fazendo. Você trabalha muito bem, você trabalha muito responsável, todo mundo olha para você e fala, nossa, que exemplo essa pessoa, a forma como ela trabalha, né, como ela é responsável. Quando aparece algum colega do trabalho, você nota que ele chega no trabalho mais triste, você pergunta como é que ele está, você dá o testemunho nessas coisas. Mas agora, se você só fizesse isso, ninguém vai chegar à conclusão, nossa, Jesus ressuscitou. Você precisa somar a isso as suas palavras e dizer que eu faço isso porque Cristo ressuscitou. Então você não pode ficar para sempre na coisa do testemunho, sempre, não, eu estou demonstrando o Evangelho aqui. Não, eu entendo isso. Mas se você não falar com as suas palavras, confessar Jesus diante dos homens, eles não vão saber. Certo? Eles talvez imaginem, eu acho que talvez ele seja crente, alguma coisa assim, mas talvez seja outra religião. Ele ajuda muita gente, às vezes ele é espírita, né? Espírita não tem essa coisa de, nossa, ele ajuda muita gente, então não deve ser espírita. Então, meus irmãos, vocês precisam deixar claro, se vocês fazem o bem, por quê? Por que vocês fazem o bem? Por causa de quem? É porque Cristo ressuscitou. Isso precisa ficar claro na nossa pregação. E se as pessoas olham para a nossa igreja e veem o povo cristão na igreja do Brasil, se um dia eles enxergarem o povo cristão como um povo que não deixa que ninguém no seu meio passe necessidade, olha só, nossa, não tem ninguém passando necessidade no meio daquele povo. O que tem de diferente neles? Aí os apóstolos deixavam claro, ressurreição de Cristo. Então quando eles estavam juntos, eles se reuniam, eles ajudavam uns aos outros, enquanto isso os apóstolos estavam pregando a ressurreição de Cristo, desafiando, menosprezando as ordens do Sinédrio. Não preguem, e os apóstolos continuavam pregando, porque era o que tinha que ser feito. E aí no versículo 34, nenhum necessitado havia entre eles. Ele começa com um pois. Por quê? Fala que em todos eles havia abundante graça. E aqui a gente tem que ler esse texto fazendo um paralelo com o texto de Atos 2, que a gente leu semana passada e eu li no começo do culto, no começo da EBD. Atos 2, ele dá um relato resumo desses de Atos, que ele praticamente repete coisas muito similares. As expressões, até as palavras são as mesmas. E a palavra para graça também significa favor. E lá em Atos 2, quando ele fala que o povo a igreja tinha simpatia de todo o povo, curiosamente é a mesma palavra, originalmente, para graça aqui. Então, abundante graça. Naquele lá foi traduzida como simpatia, e agora foi traduzida como graça. E naquele lá era a graça diante dos demais da época. O povo que não era crente olhava o povo de Deus e ficava admirado. Novamente aqui, por causa desse paralelo, apesar de Lucas não ter completado, graça de quem, né? Eu entendo que seja graça daqueles que estavam à volta, vendo essa comunidade aplicar os princípios do Evangelho. E aí ganhavam a simpatia do povo. Há quem entenda também nesse texto que graça se refere à graça de Deus, simplesmente. Mas por causa desse paralelo aí, um texto depois do outro, muito similar, mesma palavra sendo utilizada, eu entendo que se trata da simpatia do povo, novamente sendo ganhada pela conduta correta dos apóstolos e da igreja. E aí ele fala, pois nenhum necessitado havia entre eles. Então, por que tinha abundante graça, esse favor diante do povo? Porque não havia nenhum necessitado entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos.
Então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Então, irmão, já foi muito comprovado, se você quiser consultar comentários a respeito de Atos, de que aqui se trata de venda de propriedades para socorrer necessidades específicas dos irmãos. Não significa que eles todos começaram a vender tudo o que eles tinham sem um objetivo claro. Então, a generosidade que eles praticavam, ela não era um fim em si mesma. Na verdade, o que a gente tem que entender daqui é que o amor que eles tinham uns pelos outros motivava que, quando eles viam a necessidade do irmão, eles vendiam o que tinham, pegavam dinheiro e davam para os apóstolos para que eles dessem para aquele irmão. E se no começo eles podiam dar diretamente, né, no começo eles poderiam pegar o dinheiro e dar para o irmão necessitado. Mas agora tinha 5.000 pessoas entre eles. Então você veja que começou a estruturar, a coisa está mais institucionalizada. Eles davam para os apóstolos, colocavam aos pés dos apóstolos, significando simplesmente que eles davam para eles, certo? Aos pés dos apóstolos, provavelmente porque os apóstolos ensinavam sentados e de forma mais elevados, né? Mas quem ensinava naquela época ficava sentado, né? E eles colocavam aos pés dele, depositavam as suas ofertas. E aí os apóstolos, a igreja, ela administrava esses fundos, que é uma coisa similar ao que a gente faz hoje em dia, né? A gente coloca os nossos dízimos, nossas ofertas, para que o conselho administre isso da melhor forma e também para que o conselho socorra aos irmãos necessitados. Então, isso é importante, essa estrutura da ajuda, porque eu já tive contato com irmãos que eram sempre importunados porque as pessoas sempre pedem empréstimo para algum irmão específico da igreja ou outro, né? Talvez seja o irmão que as pessoas acham que tem mais dinheiro, né? O irmão que não tem tal emprego, então esse irmão tem muito dinheiro. E aí os irmãos da igreja usam o fato de que esse irmão é generoso para começar a ir até ele e ficar pedindo dinheiro. Mas veja, irmãos, que foi estabelecido aqui na igreja de Atos justamente essa ajuda indireta. Primeiro porque ajuda aqui a gente fazer, você não vai saber de quem você ganhou o dinheiro, né? Então, isso é bom, porque Jesus fala para a gente não ficar dando, trombeteando que a gente está dando nossas finanças. Outra coisa é porque quando o conselho ele dá o dinheiro para irmãos que precisam, o conselho não simplesmente fica dando dinheiro para todo mundo que pede, né? O conselho vai avaliar a situação dessa pessoa. E, irmãos, o cuidado que nós temos que ter uns com os outros é muito mais do que material. Então, se a pessoa chegou ao ponto de estar, por exemplo, muito endividada, tem que ser acompanhado o caso de perto, tem que entender como é que chegou nesse ponto, né? E aí o conselho tem que pastorear o irmão. Não é só dar dinheiro e pronto, minha responsabilidade acabou. Então, o processo precisa ser mais completo. Então, se ocorrer de você precisar de ajuda, peça ao conselho, e aí, curioso, eu não sei exatamente qual que é o papel da diaconia em relação ao conselho, em relação à ajuda de ação social aqui na igreja. Itamar, você sabe? Está fazendo... O pastor sabe? Fala Itamar, rapidão, só para ele está trazendo o microfone aí para você, o Otávio. Danilo, na verdade, assim, dentre as atribuições da junta diaconal, dentre elas é essa assistência aos irmãos, sobretudo os da casa, naquilo que eles necessitarem. Ora, e de como que a junta diaconal, então, ajuda? Justamente, a gente tanto pode, como já fazemos aqui, ofertas voluntárias, o diácono mesmo pode ofertar, mas não é a regra. A propósito, a exceção vai da necessidade do momento e daquele próprio irmão sentir o desejo dele próprio ofertar. Ou ajudar, seja com a cesta, ou seja com a compra de uma passagem, com aquilo que a pessoa precisa. Ou vai utilizar dos próprios recursos da igreja, ou seja, da tesouraria,
ou dos valores depositados pelos próprios irmãos. Então, um braço da igreja é esse trabalho social que a igreja deve desempenhar. Tanto é verdade que a gente tem um grande trabalho, que é a Associação Viver, que é um braço social da nossa igreja, né? Mas é algo, aproveitando, que nós devemos melhorar muito essa forma de reconhecer e de trabalhar o todo quando alguém, de fato, precisa de algo. É o que você acabou de falar, o irmão tem uma dívida. Não basta ir lá, é 5 mil, está aqui os 5 mil, resolveu o problema. Não. Deve acompanhar, saber a origem, porque algo que você já falou. Então, a gente teve até a reunião da Junta Diaconal dias atrás, e foi algo que a gente debateu muito, né? Que a gente tem pecado muito nessa área. E aí eu falo a igreja como um todo, né? E é uma grande dificuldade da Junta Diaconal trabalhar essa questão da assistência social aqui. Eu falo aqui mesmo. Chega alguém ali e precisa de algo. É muito constrangedor. A gente, às vezes, o cara quer só o que comer, a gente não ter aqui o que dá para aquela pessoa comer naquele momento. Então, a Junta Diaconal esse ano vai trabalhar junto com o conselho, com o pastor. Vamos visitar outras igrejas, esse é o nosso desejo, para saber como essas igrejas têm trabalhado essa questão quando alguém chega às portas da sua igreja, para a gente ter uma orientação e trazer, então, para o pastor Marconi, pastor João, o conselho, e verificar se aquilo pode ser feito também aqui, sabe, Danilo? É algo que os irmãos percebem certamente no dia a dia, e a gente tem muita dificuldade, né, de atender as demandas quando elas chegam aqui domingo a domingo. Mas, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus e usados pelo Espírito Santo, nós temos muito, sobretudo a Junta Diaconal, a crescer nesse aspecto também. E que Deus nos dê sabedoria, né? À medida que chegar essas demandas à igreja, a gente ter discernimento e sabedoria do alto para atender. Algo que nós temos, como um todo, a igreja, aprendido com o pastor João, não basta dar o alimento físico, ele deve ser acompanhado com o alimento espiritual. E a Junta Diaconal está atenta a essa situação. É isso. Não sei se eu respondi, Danilo. Respondeu. O senhor quer complementar? Respondendo a questão que o seminarista Danilo colocou, ou seja, buscando resumir o que o irmão Itamar disse, o conselho é o legislativo e a Junta Diaconal é o executivo. Quando os assuntos chegam ao conselho, o conselho vai discutir e toma o acordo, a deliberação. Quem vai executar? A Junta Diaconal. Então, a Junta Diaconal é o braço, é a extensão do conselho nesse sentido. Ponto. Uma coisa muito importante, com isso eu termino aqui a minha participação nesse assunto, nesse tópico, é que por trás da visão do conselho, da reunião do conselho, assim como da ação da Junta Diaconal, existe um conceito que deve estar presente em todos nós, que é o conceito da diaconia cristã. Não devemos confundir diaconia cristã, que é o serviço que se espera de todos os servos e servas de Deus, com diaconato. Diaconato, nós temos aqui alguns irmãos que compõem o diaconato da igreja, são os diáconos. Existem funções que eles desenvolvem aqui no contexto da nossa igreja e além dela. Agora, o que Deus espera de todos nós é que sejamos servos uns dos outros, que cuidemos uns dos outros. Por isso existe o conceito de diaconia cristã. Em outras palavras, resumindo, não devemos esperar somente que o conselho delibere e os diáconos ajam, coloquem as decisões em ação, na prática. Porque todos nós, dependendo das condições que nós temos, podemos ajudar uns aos outros ou somar essa colaboração àquilo que o conselho já discute e aquilo que o diácono ou o corpo de diáconos, diaconato, já faz. Beleza. Então, é importante que nós tenhamos atenção para que a gente pratique a generosidade constantemente na nossa vida privada e também que a igreja pratique a generosidade de forma institucionalizada, né? E por isso, meus irmãos, é importante também que os irmãos sejam fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas.
Então, a gente não fica aqui querendo, né? Nossa, vamos ter muito dinheiro, vamos acumular muito dinheiro. Não, o dinheiro, irmãos, não é de vocês, não é nosso também, não é da liderança da igreja, pertence ao Senhor para fazer a obra do Espírito Santo. Então, por isso, é necessário que os irmãos não sejam negligentes nas entregas dos dízimos e das ofertas, ok? E nós somos uma igreja também bem transparente, sempre tem assembleia, comprovando como os gastos foram utilizados, né? Como é que foi o orçamento e tudo mais. É importante a gente ter atenção para essa área, ok? Mais alguma participação? Vamos seguir no texto. Ok, aí temos no versículo 36, Lucas usa a oportunidade para dar um exemplo de um irmão que foi muito bem nesse conceito. Então, José, versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, isso aqui foi uma atitude que a igreja toda se admirou. Veja que Jesus, quando ele fala das ofertas, ele está olhando lá, a viúva vem e coloca uma moedinha, né? Depois o fariseu vem e bota lá um dinheirão, faz barulho e tal. Aí Jesus olha para os apóstolos e provavelmente todo mundo admirado igual Barnabé. Nossa, que dinheirão que botaram, certo? Mas Jesus fala, não, peraí, quem deu aqui de verdade, com o coração, foi essa viúva. E olha o padrão, irmãos, de generosidade recomendado por Jesus. O quanto é radical. A viúva deu tudo o que ela tinha. E a gente fica tentando administrar nosso orçamento de casa para sobrar o dinheiro para você conseguir dar. A viúva, ela deu tudo. Então, o padrão é muito alto. O padrão de generosidade bíblica é muito mais alto do que 10%. As pessoas discutem, mas será que tem que ser 10%, dízimos e ofertas e tal? Gente, 10% era na antiga aliança. Eu acho curioso as pessoas querendo ficar no padrão da antiga aliança, sabe? Porque se a nova aliança tem muito mais graça, muito mais revelação, muito mais poder do que a antiga aliança, a 10% é tipo o piso, né? Pelo menos devia ser. Você dá 10%, meu irmão, olha o que a viúva fez. Ela deu tudo. Olha a atitude que Jesus recomendou. Então, sempre tem lugar, a viúva prova isso, que sempre tem lugar para a gente melhorar a nossa generosidade. E eu não me refiro só às ofertas, aos dízimos e às ofertas, mas eu me refiro também ao dia a dia, né? Sempre tem como a gente dar mais, certo? E aí, Barnabé fez isso, recebeu a admiração, e Barnabé aparentemente fez de coração, porque os próprios apóstolos tinham muito carinho por esse homem e deram para ele outro nome. Filho da exortação ou filho do encorajamento, porque a exortação nesse sentido, né? Exortação no sentido de consolação. Esse homem aparentemente tinha uma conduta na igreja que não era só dar recurso financeiro, é o que a gente estava falando agora. Não era só vender o campo e dar para colocar um valorzão aqui. Não, ele dava também seu tempo, ele cuidava dos irmãos ali ao redor dele. E por isso ele recebeu a admiração, porque ele dava com o coração. E quem dá com o coração não dá só dinheiro, não é só o bolso que é impactado. Você dá também o seu tempo, sua atenção, você exorta, você consola, você está junto das pessoas. Esse era Barnabé, admirado pelos apóstolos, admirado pela igreja. Mas aí, o irmão admirado causou inveja e ciúmes nos irmãos não tão admirados. E aí aparecem os personagens Ananias e Safira no capítulo 5. Versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, veja que o Lucas demonstra para a gente com a própria narrativa. Falando de Barnabé, que Ananias e Safira falaram, não, peraí, também quero essa admiração. Também quero outro nome, né? Filho da exortação, o que será? Eu quero outro nome também, apóstolos. Quer sair na foto, né, pastor? E aí, eles vendem uma propriedade deles, e é curioso que os estudiosos descobriram que Safira, por exemplo, é um nome que era encontrado praticamente só nas classes mais altas.
daquela época. E geralmente as pessoas não casavam fora das suas classes sociais. Então provavelmente um casal bem rico, sabe? Um casal talvez com mais de uma propriedade. Aí eles resolveram vender uma e, em acordo com a mulher, eles retiveram uma parte. Agora, você pode pensar, nossa, eles deram metade da propriedade. E se a intenção no coração deles fosse boa, caramba, é uma oferta grande. Né? É uma oferta de, pô, metade do dinheiro que você ganhou, você deu. Isso já em si já seria bom. Ninguém aqui estava dando de forma compulsória. Os apóstolos não estavam chegando lá e falando, e aí, ó, cadê o dinheiro? Vamos dar dinheiro, vende as propriedades. Eles não estavam fazendo isso. Eles voluntariamente fizeram isso. Só que o que eles pagaram caro aqui não foi pela oferta. Eles compraram a um preço bem alto a admiração do povo. Pelo menos quiseram comprar, né? Olha a disposição desses dois de vender uma propriedade, de pegar metade do valor só para comprar os olhos do povo e falar, nossa, que grandes homens, né? Grande homem, grande mulher. Gente, idolatria do coração. A pessoa está disposta a gastar esse tanto de dinheiro só para o povo olhar e falar, esses dois são generosos, né? E essa vontade de ser visto, fazendo exatamente o que Jesus falou para não fazer. Jesus bateu nessa tecla, muito. Jesus falou, hipócritas, olha como é que vocês jejuam para todo mundo ver, né? Coloca cinzas e faz, não, vocês quando jejuarem, agem normalmente, para ninguém saber. Ou quando vocês oram, né, os fariseus oravam, batendo no peito, na frente de todo mundo, falando alto, orações, aquela oração de contrição que o irmão vem sabe, faz aquela oração que todo mundo fala, nossa, esse irmão está contrito, esse irmão o negócio está pegando ali para ele. E eles faziam isso. Jesus fala, quer saber, quando você for orar, ora no seu quarto lá, em particular, e demonstra essa contrição sem ninguém ver. E Jesus aplica isso também para as esmolas, né? Quando você der esmola, dá que a sua mão, nem sua mão direita saiba o que sua mão esquerda deu. Então, Jesus bateu demais. Jesus falava, ai de vocês, fariseus hipócritas. Esses dias eu estava lendo Mateus e cheguei justamente nessa parte. O bando de ai contra os fariseus e Jesus falando, ai de vocês hipócritas, ai de vocês hipócritas. E repetindo. Essa foi uma das grandes batalhas de Jesus no seu ministério. Para expulsar a hipocrisia da igreja. É isso que estava tentando entrar aqui na igreja. Esse mesmo tipo de hipocrisia que era visto lá entre os fariseus. E aí, eles fizeram isso, e aí Pedro, provavelmente iluminado pelo Espírito Santo, porque ele teve uma compreensão além do que se pode ver aqui, uma compreensão um tanto sobrenatural da situação. E aí Pedro diz, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Meus irmãos, olha o que essa pergunta de Pedro está revelando. Que Satanás encheu o coração de Ananias. E veja, aqui a gente não está falando de possessão demoníaca, certo? Não é o mesmo caso da sinagoga lá, por exemplo, Jesus estava pregando na sinagoga e o demônio se manifestou e o demônio se utilizou das cordas vocais da pessoa, ele controlou aquela pessoa por alguns momentos. A gente vê isso no ministério de Jesus. Aqui o que a gente está vendo não é a mesma coisa, não é possessão demoníaca. E encher o coração é uma metáfora espacial, né? Como eu falei, o coração é o centro do nosso ser, é quem nós somos de forma imaterial por dentro, é o homem imaterial. Então, nessa metáfora espacial, Lucas está dizendo que ele encheu o coração de Ananias, significando simplesmente que ele abriu as portas do seu coração para receber as influências de Satanás, de tal forma que o coração dele, seja as suas intenções, seus desejos, estavam completamente guiados por Satanás. E eu estou fazendo essa distinção porque a gente, quando fala de possessão demoníaca, a gente sempre fala que filhos de Deus não podem ser possessos. Isso é completamente verdade. O demônio nunca vai conseguir expulsar o Espírito Santo do seu coração. O Espírito Santo é muito mais forte do que qualquer demônio. Agora, a gente lê um texto no começo, não sei se você se lembra. O que Pedro fez? Logo que ele falou assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí passou 2 versículos, o que Pedro fez? Foi usado por Satanás para tentar Jesus. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos
que não dar lugar para ouvir as influências de Satanás e dos seus demônios, que virão contra essa igreja aqui, se nos enchermos do Espírito Santo. Porque, veja bem, e eu quero colocar esse texto nas dimensões corretas, para que você entenda a punição que esses dois sofreram. O Espírito Santo estava começando sua igreja de uma forma impactante, que vai impactar o mundo inteiro, obviamente. Estamos aqui no Brasil, né, falando desse texto, muitos anos depois. E Satanás, às vezes você acha que Satanás está atacando a igreja. Satanás, ele fica na posição, as portas do inferno não vão resistir. Satanás tem que fazer alguma coisa ali para invadir a igreja de Deus, para conseguir segurar o avanço da igreja. E aí Satanás está entrando na igreja do Espírito Santo. Essa igreja aqui, plena do Espírito Santo, era uma igreja cheia da terceira pessoa da Trindade, e Satanás estava tentando atrapalhar o avanço do reino de Deus e corromper a igreja de Deus no seu avanço. Você veja que, se Satanás corrompesse essa igreja aqui, essa era a única igreja, não tinha igreja no Brasil. Essa aqui era a igreja. Acabou. Então, o que nós temos aqui é uma batalha espiritual de proporções cósmicas aqui, certo? Satanás tentando atrapalhar, assim como ele atrapalhou o mistério de Jesus, assim como ele usou Pedro, aquele que havia acabado de declarar a divindade de Cristo, para tentar Jesus, agora ele usava um daqueles que, pelo menos aos nossos olhos, a gente não consegue ver o coração das pessoas, mas pelo menos aos olhos dos irmãos, era um irmão. Fazia parte da aliança de Deus, estava ali na igreja. E esse irmão deixou Satanás entrar no coração dele. Ouviu as influências do inferno. E aí Pedro percebeu isso. E Pedro fala, conservando esse valor, essa quantia que eles deram, porventura não seria teu o terreno? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Ou seja, ele mesmo colocou o desígnio no coração dele. Embora Satanás tenha influenciado e tudo mais, Ananias está agindo ali, ele mesmo colocando para si mesmo o desígnio no seu coração de atender as tentações das trevas. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, como eu falei, isso aqui expõe claramente, era voluntário que cada irmão desse. Ali o que estava acontecendo não era essa coisa compulsória, não, vamos abolir a propriedade privada, todo mundo não pode ter mais. Não, era voluntário. E ele fala para Ananias, você não podia ter ficado com o seu terreno? Ninguém ia questionar, ninguém ia falar que você estava em pecado, porque você continuou com o seu terreno. Você podia ter continuado. Você podia ter vendido o seu terreno e dado metade. Qual que era o problema disso? Mas Ananias, ele não estava dando dinheiro ele estava sendo generoso. Ele estava comprando a admiração do povo. E aí ele mentiu a Deus. E aí, irmãos, outra coisa extremamente profunda nesse texto. Primeiro, todos os nossos pecados são primeiro contra Deus e depois contra nossos irmãos. Todo pecado fere a santidade do nosso Deus. Por isso que para todo pecado você pode pedir perdão para Deus. Mas você pegou contra o irmão. Sim, você vai pedir perdão para ele. E quando você pede perdão para ele, você pede perdão para Deus também. E ele te perdoa, manifestando inclusive o próprio perdão de Deus para você. Mas você precisa também pedir perdão para o Senhor. E aqui nesse texto tem algo mais profundo ainda. Como assim Ananias mentiu para o Espírito Santo? Ou melhor, ele fala para Deus, né? Mas a Deus. Como assim Ananias mentiu para Deus? Ele não mentiu, foi para Pedro? E aí você veja que Pedro está fazendo justamente a relação do fato de que a igreja estava cheia do Espírito Santo, o próprio Pedro habitado pelo Espírito Santo. A igreja é corpo de Cristo, habitada pelo Espírito. Para essa igreja, para esse irmão, foi que Ananias mentiu. E aí, meu irmão, se você mente para a igreja, você está mentindo para Deus. É isso que está falando. Se você está mentindo para mim, para a igreja, diante dos homens,
você está mentindo para o Espírito Santo, porque a igreja não pertence a nós, pertence ao Espírito. O que coloca as nossas atitudes de falsidade diante dos nossos irmãos, coloca numa perspectiva bem grave. Porque se você é falso diante dos irmãos aqui, você acha que você está sendo falso diante dos homens ou diante de Deus? Dos dois, né? E o pastor João Geraldo fala sempre isso quando a pessoa está entrando na igreja, né? Você acha que me enganar você consegue. Agora, enganar o Senhor, você não consegue. E aí, por isso que Pedro ainda fala que eles estavam tentando ao Espírito Santo, ele vai falar para Safira depois. Aí, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo um grande temor a todos os ouvintes. Morreu imediatamente. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela recebeu sim, portanto. Então, confirmando a sua participação ativa nesse planejamento desse pecado. E aí Pedro fala: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha só, estavam colocando à prova o Espírito de Deus. Como que estavam colocando à prova o Espírito de Deus? Eles acharam que eles conseguiriam enganar o Espírito Santo, enganar o Senhor. Colocaram o Senhor à prova. E o Senhor mostrou para eles que não se engana o Espírito Santo. E olha que interessante que Pedro chama a Deus em um momento e depois fala tentando o Espírito Santo. Se você queria um texto para dizer que o Espírito Santo é Deus, você encontrou um texto. Ele coloca o Espírito Santo na mesma, exatamente como equivalente a Deus. Está mentindo para o Espírito. E aí ele fala: eis aí a porta, os pés do que sepultaram seu marido. Eles também te levarão. E ela morre também instantaneamente. E vem grande temor sobre todos, sobre a igreja e a todos quanto ouviram a notícia. A igreja temeu. E a gente, irmãos, também deve ter a mesma reação. Porque, embora nós estejamos ouvindo essa notícia muito tardiamente, muito depois do que aconteceu, mesmo assim, eu acho que quando você lê esse texto a primeira vez, vem um temorzinho no seu coração, né? De, caramba, não se brinca com o Espírito do Senhor. E é verdade. Não se brinca, não se mente. E as pessoas têm dificuldade com esse texto porque acham muito pesada a punição. E o fato é que é pesada a punição, mas, como eu falei antes, Satanás estava tentando entrar na igreja de Deus, por meio dessa atitude. Esse pecado de Ananias era um pecado provocado pelo próprio diabo. Então, meus irmãos, o Senhor não permitiu que o pecado e Satanás entrassem na igreja de Deus com essa atitude. Agora, se o Senhor quiser punir novamente esse pecado dessa forma, Ele pode e não vai ser injusto. Porque o Senhor, se Ele quisesse punir cada pecado nosso, nos fulminando imediatamente, Ele poderia e não seria injusto. Porque nós estamos ferindo a santidade de Deus e o salário do pecado é a morte. A regra é essa, foi colocada desde o começo dos tempos. A regra é: o salário do pecado é a morte. Se Deus é misericordioso e nos permite que tenhamos tempo de vida para chegar ao arrependimento, é por causa da misericórdia dele. E nós precisamos ficar realmente com temor diante de Deus, e é aquele temor saudável, sabendo que nosso pecado está ferindo o próprio Senhor. E quando a gente peca, achando que vai escapar com o pecado, isso é falso, a gente mente aos nossos irmãos, a gente está fazendo a mesma coisa que Ananias fez. E que o Senhor nos guarde de fazer isso. Então, que o Espírito Santo nos encha, conforme Ele encheu essa igreja aqui, e que os nossos atos também possam ser chamados de os atos do Espírito Santo. E que nossa igreja continue crescendo, pregando com intrepidez o Evangelho, diante de todos os obstáculos que nós estamos tendo nesses últimos tempos, e vamos ter. As nações se levantaram contra Jesus, não espere que as nações não vão se levantar contra a igreja de Deus. As coisas podem piorar ou podem melhorar.
se Deus tiver misericórdia de nós. Mas se a igreja precisar enfrentar grandes dificuldades, maiores ainda, a nossa conduta deve ser pregar o evangelho com toda intrepidez, a ressurreição de Cristo, orarmos juntos, focarmos na nossa unidade, vivenciarmos a nossa unidade e glorificarmos a Deus sempre em louvor e em oração. Amém? Vamos orar para a gente terminar? Senhor, nós agradecemos a Ti por essas palavras que lemos aqui hoje. É a Tua palavra. Cremos que tudo que está escrito aqui foi inspirado pelo Teu Santo Espírito, que agora habita também em nós, habita também nessa igreja. E te pedimos que nós, como igreja, sejamos uma igreja que age conforme a sua unidade. Que nós sejamos um e que nós façamos e que as nossas atitudes sejam de fato fruto do Teu Santo Espírito que está agindo nessa igreja para que nós preguemos o Teu Evangelho, que a sua igreja evangelize com todas as suas forças, que ore, que leia a Tua palavra e que cuide uns dos outros com todas as suas forças, Pai. Porque é isso que o Teu Santo Espírito faz entre nós. Em nome de Jesus. Amém.